Meu Deus santo, alabastei, meu Pai. Usa o teu pequeno uricante, alabastei, meu Pai, para falar do teu amor, da tua palavra que é santa e verdadeira, meu Deus. Aleluia, papai. Usa o lábio do teu ser, meu Pai. Usa ele poderosamente, meu Pai, para falar, meu Deus, Senhor, nós, meu Pai. Se for amor, papai, amor recebemos. Se for palavra, correção, meu Pai, que nós receber. Com amor também, meu Pai. Guarda o nosso coração, Senhor. Oh, Pai querido, usa o teu filho, meu Pai, poderosamente, meu Senhor, no nome de Jesus, papai. Eu te peço, meu Deus, te agradeço, papai. Receba, meu Deus, teu filho, em nome de Jesus. Amém. Receba o pastor com as palmas, exaltando ele da glória. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Abaixa para mim mais um pouquinho aquele fundo ali. Queridos, abra aí a tua Bíblia, por gentileza, no livro de Tiago, capítulo 4 e o versículo de número 1. Eu tenho uma palavra de ensino para o coração da igreja. E você que está aqui, você possa receber a palavra que será ministrada, será entregue de Deus ao nosso coração. Quem encontrou a palavra, diga amém. Tiago capítulo 4 e o versículo 1, irmão. Tiago capítulo 4 e o versículo de número 1. Toda honra e glória é dada ao nosso Deus. Você é um privilegiado, irmão, porque você está na casa de Deus, está no culto de ensino, o culto da palavra, amém? Onde nós aprendemos, aonde nós somos ensinados pelo nosso Deus. Então eu quero agradecer a presença de todos, tá bom? A nossa irmã que está ali nos visitando, seja bem-vinda, tá bom? Deus abençoe a sua vida e todos que estão aqui presentes, irmão. Quem encontrou o texto, diga amém. Leamos, irmãos. Tiago capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleite, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçai e nada terde, matai e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combatei e guerreai, e nada terde, porque não pedes. Pedes e não recebei, porque pedes mal, para gastar-te em vossos deleite. Diga-se, meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Toma o teu assento, igreja, e você tem liberdade, irmão, para estar exaltando, glorificando o nome deste Deus. Eu quero pedir agora a atenção da igreja, todos os irmãos, fixem os seus olhos aqui no altar de Deus, para nós receber desta ministração. Queridos irmãos, eu quero pregar hoje aqui sobre a origem das guerras e peleja. Este texto de Tiago, capítulo 4, o versículo 1, ele nos traz uma explicação da onde vêm as guerras e a peleja entre o povo de Deus, entre aqueles que servem a Deus, entre aqueles que adoram e glorificam o nome daquele que é Senhor, que é Criador dos céus e da terra. Irmãos, o apóstolo Tiago, escrevendo aqui a sua epístola, aqui no capítulo 4, versículo 1, se inicia com uma pergunta. Ele começa dizendo: de onde vêm
as guerras e a peleja entre vós? E a resposta dessa pergunta é: porventura não vem disto dos vossos deleites? Por causa dos vossos deleites, os vossos membros guerreiam entre si. E no versículo 2 ele diz: cobiçai e nada terde, matai, sois invejosos e nada podeis alcançar. Também ele acrescenta dizendo: combatei, guerreai e nada tende. Vocês pedem, mas até então vocês não recebem, porque vocês estão pedindo mal, e vocês estão pedindo para gastar nos vossos próprios deleites. E aqui, irmãos, olhando para este texto, nós entendemos a realidade de muitos cristãos nos dias atuais. E olhando para este texto, nós conseguimos compreender porque algumas igrejas, elas vivem entre brigas e confusão. Eu não sei se você já presenciou, mas em muitas igrejas existe briga entre o pastor e o membro, entre os membros e o pastor, entre a juventude, entre a liderança e o jovem, entre a liderança e as crianças, e assim etc. Você vai ver que em muitos lugares existe brigas e confusão dentro da casa de Deus. O lugar que era para ser um lugar de paz, olhe para mim, igreja, o lugar que deveria ser um lugar de adoração, um lugar de louvor a Deus, uma casa que deveria ser uma casa de oração, está sendo um ringue de boxe, está sendo um campo de batalha, está sendo um campo de peleja. E o apóstolo Paulo, irmão, falando das batalhas espirituais, Paulo explicou que todo cristão tem uma luta. E a nossa luta, ela não é física. A nossa luta é espiritual. E Paulo vai descrever que nós temos uma luta. E essa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra os principados. Ele está falando dos espíritos maus que trabalham no mundo espiritual. A nossa luta não é contra o irmão. A nossa luta não é contra a irmã. A nossa luta não é física. A nossa luta, ela é espiritual. E Tiago aqui coloca, ele pergunta de onde vêm as guerras e a peleja. E a resposta para essa pergunta é que a guerra e a peleja vem por causa dos deleites, vem por causa do desejo de possuir, vem por causa da cobiça. Tiago está dizendo que pelo desejo de possuir, pelo desejo de ter, alguns guerreiam, alguns pelejam, alguns matam, outros são invejosos, porque querem possuir de qualquer maneira. Olhe para mim. E por causa disso vêm as guerras e as pelejas. Então o que seria guerra, pastor? Guerra é uma luta armada entre nações ou entre partidos de uma mesma nacionalidade ou etnias diferentes. Seria uma peleja, um conflito. E o que seria também uma peleja? Olhe para mim. A definição de peleja seria uma disputa esportiva, seria de um jogo, uma luta com arma ou sem arma, contendas e batalha. Essa é a definição de peleja, irmão. E como é que nós conseguimos, irmãos, identificar aí a guerra e a peleja no meio cristão? Identificando a origem das guerras e peleja. Irmãos, existe uma pergunta no texto, que eu já estou repetindo ela. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Aí Tiago diz, não vem disso, a saber, dos vossos deleites. Por causa dos vossos deleites, os vossos membros guerreiam
por causa do desejo de possuir, Tiago está dizendo, por causa disso vocês brigam. E hoje a gente vê, irmão, briga por causa de cargo, a gente vê briga hoje por causa de microfone, a gente vê hoje briga por causa de posição. Irmãos, eu nunca briguei com alguém que queria me substituir. Eu já passei por lugares que o indivíduo queria me substituir, e eu passei para a liderança e pode passar para ele que eu estou indo, porque eu sei que aonde Deus me colocar, a promessa dele se cumpre na minha vida. Porque a promessa de Deus, irmão, na nossa vida, ela não apenas depende de lugar, irmãos. A promessa de Deus na nossa vida não depende tão somente de lugares, mas depende de Deus. Se Deus tem uma promessa na minha vida, irmão, se aqui não há lugar para mim, Deus me leva onde Ele vai cumprir a sua promessa. Mas Ele não vai deixar de cumprir a promessa. Então a gente não pode estar brigando, irmãos, guerreando nossos membros por causa daquilo. Em muitas instituições aí, irmãos, há uma briga muito grande. Alguém dizendo que não, quem deveria comandar deveria ser eu. Quem deveria ser o presidente seria eu. Aí por causa dessa disputa, os membros guerreiam, irmão. E você acha que esta guerra e peleja no meio cristão, Deus está se agradando disso? Não. Deus não está se agradando. Quem está me entendendo? E o apóstolo Tiago diz, irmão, que as guerras e a peleja vêm dos vossos deleites, que são motivo de guerras e peleja. Irmãos, eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu quero para a minha vida, principalmente na obra de Deus. Antes de você desejar, pergunta para Deus se é da vontade de Deus. Será que Deus quer eu como pastor desta igreja? Será que Deus quer você como membro desta igreja? Será que Deus quer você como pastor desta igreja? A gente não pode, irmãos, usufruir um lugar que ainda não é tempo de nós usufruir. Nós não podemos querer uma posição que não é tempo de eu usufruí-la. Quem está comigo, levante a mão. Para que eu não possa estar brigando por causa disso. Irmãos, as guerras acontecem por diferentes motivos. Olhe para mim, anota aí. Quais são os motivos, irmão? Primeiro, desentendimento religioso. Tem pessoa brigando por causa de desentendimento religioso, irmão. Aí eu não concordo com esse ponto doutrinário. Aí, irmãos, ele sai da igreja, sai do ministério. Aí entra nele logo o espírito de Absalão. Diga para mim, diga comigo, o espírito de Absalão. Aí vai lá e abre logo um salão e faz uma igreja para ele. Diga glória a Deus. Irmão. Aí ele começa a abrir um salão, coloca uma igreja para ele. Começa a chamar o povo da igreja que ele era. Que é o espírito da divisão, irmão, entra nele. Então, por causa de desentendimento religioso, diga glória a Deus. Um dia desse eu conversei com o abençoado do bairro, ele disse para mim que ele é da igreja dele, eu tinha que fazer aqui na igreja do jeito que é na igreja dele. Eu disse, meu querido, com todo respeito, com todo carinho, mas se o senhor gosta lá, Deus abençoe. Isso é uma regra lá da sua igreja. Eu não posso levar lá para mim, porque lá eu tenho uma liderança, lá nós examinamos a Bíblia, nós conhecemos. Se isso serve para o Senhor, amém. E ele disse para mim, não, mas eu tenho que convencer as pessoas saírem da Batista, sair da outra, e todo mundo ir para mim. Eu disse, meu querido, você acha que eu vou estar perdendo meu tempo com isso? De tirar pessoas da igreja dele para levar para a minha? Se tem tanta pessoa hoje aí drogado, prostituta, ladrão, precisando do evangelho, você acha que eu vou perder tempo com isso? Só me perdoa, mas não vou fazer isso. Eu disse para ele, eu não chamo crente de igreja nenhuma, se vir vai ser bem recebido. Mas a minha intenção é vidas que ainda não são salvas. Diga glória a Deus, diga aleluia.
Porque a gente não tem, irmão, que está perdendo tempo com quem já sabe, amém. Ele segue os ensinos da palavra e ele vai viver com Deus. Mas a gente vai buscar aqueles que ainda não conhecem, irmão. E a gente não pode estar brigando por causa de desentendimento religioso. Diga glória a Deus. Depois eu peguei na mão dele e disse, mesmo com essa divergência, nós somos irmãos. Nós somos cristãos, nós servimos a Deus. E o cristão não pode estar brigando por causa disso. Diga glória a Deus. Irmãos, outro motivo de brigas no meu cristão, irmão, interesse político e econômico. Eu já vi pessoas que saíram, irmão, da mesma igreja, porque não concorda que o irmão voltou num e o outro voltou no outro. Irmão, briga, olha para mim, está sendo gravado, mas vou falar aqui. Nada que vai agredir ninguém. Irmão, briga, porque eu gosto do Bolsonaro, eu gosto, não, irmão, nós somos de Jesus, diga glória a Deus. Nós somos do Senhor. Quem está me entendendo, levanta as tuas mãos. Quem tem as suas divergências, que resolvam para lá. Mas a gente não vai, irmão, estar brigando por causa de interesses políticos e econômicos. Que muitas das vezes nessas questões a gente mais perde do que ganha. Quem está me entendendo? A gente mais perde do que ganha. Terceiro motivo de guerra, irmão. Disputa territorial, diga, disputa territorial. Eu já vi disputa, irmão, entre pessoas do crime. Mas disputa entre pastores, eu presenciei no lugar que eu estava. Eu fui pregar, irmão, numa favela, e eu não sabia que lá tinha um pastor. Amém? E a igreja dele não era tanto lá dentro da favela, era fora. E ninguém tinha coragem de pregar ali. Eu fui lá, preguei a palavra. E o negócio é estreito, porque a gente via ali a situação muito grave naquele lugar. E eu fui pregar, irmãos. E na segunda vez que eu fui pregar na casa de um membro nosso que estava lá, o abençoado pastor chegou e disse, pastor, eu já fui um galeroso nessa terra, todo com orgulho. Eu já fui poderoso. Eu dizia para o senhor que quem manda aqui é eu. Eu disse, vixe. Não é Jesus não que manda? Irmão, e aquele homem pegou uma briga comigo, diga glória a Deus. Disse, meu querido, ninguém é proibido pregar o evangelho, não tem esse negócio de território não. Se eu quiser pregar em qualquer lugar aqui, eu posso pregar, quem está me entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, pessoas com a mente fechada. E a maioria das pessoas que ele tomou, que eu deixei lá, e disse que era dele, deixei, fez alguns cultos. Depois eu perguntei do irmão, e aí? Ele está fazendo culto lá? Está nada, pastor. Ele está lá, ele está jogando a sinuca para lá. Olha, irmão, impediu com que o evangelho fosse pregado e anunciado, por causa de disputa territorial. Quem está me entendendo? A gente não tem território não, irmão. O nosso lugar é o céu, diga glória a Deus. A palavra diz que é para nós pregar a toda criatura, irmão, e aquele que crê e for batizado, esse vai ser salvo, diga glória a Deus. O quarto motivo de guerra, rivalidades, entre outras razões, irmão. E na igreja você percebe muito isso, o irmão sendo rival do outro, o irmão brigando com o outro, irmão. Irmãos, é por isso que eu estou ensinando aqui. Eu coloquei no meu coração um período que eu ficar no estado aqui na capital Boa Vista, no estado de Roraima, eu vou ensinar com toda a verdade da palavra de Deus. Levante as tuas mãos. Que um dia que eu for, que eu sei que um dia vai chegar, e a igreja vai ficar ensinada, irmão. Não faça briga. Irmãos, eu vejo pessoas brigando por causa de instrumento, por causa de bateria. Irmão, você não está aqui por causa da bateria, não. Você está aqui por causa de Jesus. Quem está me entendendo, levanta as tuas mãos. O nosso Jesus é maior do que a bateria. Nós não estamos aqui, irmão, para brigar por causa de violão, por causa de oportunidade. Ah, não, pastor, terça-feira eu não cantei, então sexta não veio mais. Não faça isso. Irmãos, a gente está brigando
rivalidade por coisas banais, coisas que não têm sentido, irmão. Quem está me entendendo, levanta as tuas mãos. Irmãos, eu presenciei uma senhora que eu ganhei, e ela disse assim: pastor, não vou mais para a sua igreja, porque aí eu fazia culto na casa da irmã, era iniciando a igreja, lá em Fortaleza, e ela disse: pastor, eu não vou mais porque eu vi a dona da casa entrando com bolo, e na hora da refeição ela trouxe outro bolo para mim, não era o bolo que eu vi. Eu disse: pelo amor de Deus, irmã, pessoa, a mentalidade da pessoa, irmão, brigando por causa de bolo. Eu disse: irmã, eu vou lá na padaria, eu compro uns 10 para a senhora parar de estar brigando, irmão. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Irmão, você sabia que a pior pobreza não é a física, ela é a mental? Levante a tua mão. A pior pobreza é a da mente. Um ser humano que não entende, que não compreende a verdade de Deus. Quem pode entender isso aqui, levanta a tua mão. Irmão, não brigue por causa de besteira. Olhe para o irmão, olhe dentro dos olhos azuis do irmão, diga: não perca a sua bênção por causa de coisas banais, irmão. Não, pastor, eu fui para a igreja, o irmão não falou comigo, talvez o irmão não está bem naquele dia, mas você não vai brigar por causa disso. Quem está me entendendo? Eu vou perder a minha bênção, irmão, por causa dessas coisas? Não vou. Então a gente não pode estar brigando por causa de rivalidade. Nós estamos aqui pelo Senhor, irmãos. Romanos 16, 17, abre a tua Bíblia. Romanos capítulo 16, versículo 17. Identificando os que promovem dissensões. Irmãos, o que a palavra diz? Paulo pede para os irmãos identificar os que causavam dissensões na igreja. Paulo vai dizer: irmãos, olhe para a igreja, olhe para o grupo religioso, e vocês vão identificar aqueles que promovem dissensão no vosso meio. Depois que vocês identificam aqueles que fazem contenda, qual é o conselho de Paulo? Vocês devem se afastar deles. Irmão, como eu sou um homem espiritual, eu vou identificar quem é na igreja: fofoqueiro, fuxiqueiro, contendeiro. Pastor, não é para mim falar com ele, fale. Mas Deus abençoe, paz do Senhor, bom dia, boa noite. Nada mais do que isso, irmão. Quem está me entendendo? A gente tem que identificar os que promovem dissensões na igreja. O apóstolo Paulo pediu. Dando glória a Deus, igreja. O apóstolo Paulo também pediu para os irmãos identificar os que promovem escândalo contra a doutrina de Cristo, irmão. Aqueles que fazem divisão na obra. Olhe para mim. Aqueles que fazem escândalo, aqueles que discordam da verdade de Deus. O apóstolo também pediu para os irmãos anotar. Olha o que ele diz: anoteis os que geram dissensões, irmão. Versículo 17. Quando a gente anota aqueles que fazem dissensões, você sabe o que é? Noteis, repareis, atenteis, contentei. Você olha e vê os que fazem contenda. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, eu passei numa igreja que eu tive de pedir para os irmãos: irmão, não traga contenda, irmão, para a igreja. Que eu só via gente trazendo coisa para a igreja. Eu estava trabalhando na igreja, o abençoado chegava. Eu disse: meu querido, em nome de Jesus. Eu tive que ir no microfone, não pude dizer: quem trouxer contenda já vai ficar disciplinado. Aí parou a contenda. Quem está me entendendo, levanta a tua mão. Irmão, não perca o seu tempo com fuxico. Talvez o pastor está aqui orando, lendo a palavra, o ensino. Aí um indivíduo vem, irmão, parece que não tem o que fazer na vida, vai menos dormir. Diga glória a Deus, diga aleluia. Mas a gente não pode estar fazendo contenda na obra de Deus. Levanta a tua mão. Irmãos, vai dando glória a Deus, vai dizendo aleluia. O apóstolo pediu que depois que os irmãos identificassem aqueles que fazem os dissensores,
que os mesmos se desviassem deles, irmão. Olhe para mim, eu vou anotar aquela irmã que gosta de levar e trazer. O que eu vou fazer? Vou falar com ela normal, mas eu vou ter cuidado com aquilo que eu falo, com aquilo que eu abro a minha boca. Quem está me entendendo? Porque a obra de Deus, irmão, não pode ser destruída por causa de fuxico. Não, fulano disse, o Chico disse, o Antônio disse. E aonde fica, irmão, a palavra de Deus? A gente fica perdendo a nosso foco em coisas banais. Diga glória a Deus. Irmãos, olhem para mim. Irmão, já vi pessoas, olhem para mim, recentemente chegaram na igreja, preocupado com a cor da tesouraria. Irmão, eu tive que dizer para uma pessoa, irmão, quem tem que se preocupar com a tesouraria é o pastor e a tesoureira. Diga glória a Deus. Eu perguntei para uma pessoa uma vez, a senhora é tesoureira? Não, por que a senhora está preocupada então? Diga glória a Deus, diga aleluia. Tem pessoa que não gosta de mim, irmão, porque é dessas verdades que eu falo, mas vai dando glória a Deus. Quem gosta, diga glória a Deus. Irmão, desviando dos que promovem dissensões e escândalo na igreja. Sabe por quê? Porque o contendeiro, irmãos, ele sempre quer alguém para semear sua contenda. Ele sempre quer alguém, irmão, para ele colocar sua discórdia. Eu não concordo. Aí ele começa. Uma vez o contendeiro, o divisor na igreja, ele sai da igreja, aí ele fica procurando, irmão. Sabe por quê? Porque atrás de todo rebelde está Satanás. Levante a tua mão, diga muito cuidado, irmão. Aí ele fica com a cauda. E a cauda é o quê? A cauda é o WhatsApp. Porque ele não se conforma a sair sozinho, ele quer levar mais uma turma com ele. Quem está me entendendo, levanta as tuas mãos. Aí ele fica, irmão. Não, então não. Você tem que notar os que causam dissensões na obra de Deus. Irmãos, olhe para mim. A gente tem que ter muito cuidado com isso, irmão. A gente tem que ter muito cuidado com isso, para a gente não ser levado. Irmão, se eu não tivesse cuidado com isso, eu tinha levado em uma situação que eu passei. Porque saiu aí uma notícia que a Igreja do Deus Vivo agora só cheirava menino. Que a maioria dos pastores agora só era menino. Eu digo, eu vou ficar aqui, mesmo sendo menino, eu vou permanecer. Diga glória a Deus. Porque o nosso líder deu chance para pastores mais novos dirigir igreja. Levanta as tuas mãos. Nem que a igreja cheire menino, mas é com o menino que Deus vai levantar e vai fazer do menino um grande homem. Levanta as tuas mãos e dê glória para o Senhor. Não deixe ser levado por fuxico e contenda. Olhe para mim. Repita para o irmão, diga, desviar, irmão, dos que fazem contenda e escândalo. Olha, repita comigo, com muita educação, diga, se desvie, irmão. Se desvie, não aceite ninguém na tua casa com essa intenção. Não, irmão, eu vim na tua casa tomar um cafezinho, aí depois, a língua comendo. Faça isso não, irmão. Se você veio tomar café, tome o café. Vou comprar com todo o prazer, amém? Comprar pão com manteiga, para você colocar queijo, para você comer, mas não venha falar mal. Diga glória a Deus. Porque isso é pecado, irmão. Tiago vai dizer, irmão, não falei malzinho do outro, porque quem fala mal do irmão, fala mal da lei, irmão. E eu tenho maior cuidado, irmão, com isso, com a minha língua, porque eu sei que isso é pecado. E a palavra diz, irmão, que Deus, Ele abomina, Ele odeia os que fazem contenda entre irmãos. Irmãos, olhem para mim, nunca leve uma coisa que você ouviu, uma fala que você ouviu, para alguém como sendo verdade. Verifica, irmão. Não sai falando, porque você pode se prejudicar. Diga glória a Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, irmão. É por isso que a palavra diz, irmão, que quem guarda a sua boca conserva a sua alma. Quem fala demais, irmão, a Bíblia diz que aquele que fala demais revela segredo. Você já viu um homem que fala demais? Ele fala até o que ele faz na cama com a esposa. Que ele é falador demais. Irmão, quem guarda a sua boca
Pega assim, aponta para a boca de quem guarda a sua boca, conserva a sua alma. Quando eu guardo a minha boca, eu estou conservando a minha alma. Eu estou me livrando de briga, de contenda, de confusão, de disse-me-disse. Diga glória a Deus. Não faça isso, irmão. Agora, como é que eu me desvio das fofocas? Repita comigo. Como é que eu vou me desviar das fofocas, pastor? Primeiro, identificando os que promovem. Tiago capítulo 4, versículo 1. Irmão, você vai identificar aqueles que brigam na igreja. Irmãos, eu já passei por situações da obra, de briga de pessoas, que eu parei para pensar de, meu Deus, por que esse indivíduo aceitou Jesus? Por que essa pessoa está na igreja, se a mentalidade dela está brigando? Quem está me entendendo? Irmão, se a nossa mentalidade é estar brigando, é estar discutindo, não vale a pena servir a Deus dessa forma. Sabe o que a Bíblia diz? Longe de vós toda gritaria. Sabe por quê? Porque gritar, irmão, isso prova é falta de controle emocional. Como eu não tenho um controle, eu não tenho condição para conversar, eu grito. Toda pessoa que grita, ela está mostrando um desequilíbrio emocional. E a Bíblia diz, longe de vós toda gritaria. Marido, olhe para a mulher e diga para ela, não grite. Mulher, olhe para o marido e diga, não grite. Porque quando você grita, você perde a razão. A partir do momento que você grita, você não está mais com a razão. Ah, pastor, mas o meu marido não me dá razão. Mas tu grita. Irmão, quem grita tem que ficar gritando sozinho. Ninguém é obrigado, irmão, está ouvindo zoada de ninguém, não. Quem está me entendendo, levanta as tuas mãos. Pastor, por que o meu filho, ele não me obedece? Claro, tu só grita. Não grite, irmão. Chama o abençoado, coloca para conversar. Não grite. Repita comigo para ficar bem gostoso. Diga, não grite. Não grite não, irmão. Pastor, eu sou nervoso, eu sou irritado. Compra suco de maracujá. Irmão, ainda traz para o pastor. Diga glória a Deus, que é bom. Diga aleluia. Irmão, a gente não pode estar brigando, porque Deus não se agrada disso. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 23. Rejeitando as questões loucas. Olha só, irmão, o que Paulo diz para Timóteo. Timóteo, rejeita as questões loucas. Em algumas versões bíblicas diz assim, rejeita a questão louca de velhas corocas. O que é isso? É algumas velhinhas na igreja que estavam trazendo fábula e queria persuadir o Timóteo. Um bocado de velhinha contando asneira na igreja. Aí Paulo vai combater isso. Olha, Timóteo, não deixa essas velhas corocas te enlouquecer com essas questões loucas. Irmão, tem questões que é louca, não vale a pena. Quem está me entendendo? Irmão, tem gente que quer saber coisas que vai ter no céu, que não tem na Bíblia, irmão. Irmão, se não tem na Bíblia, você não tem que estar perdendo tempo com essas questões loucas. Quem está me entendendo? Que está na Bíblia, o que a Bíblia fala, eu falo. O que a Bíblia não fala, eu não falo. Eu não sou louco. Quem está me entendendo? De afirmar uma coisa que a palavra não fala. Diga glória a Deus. Repita comigo, rejeitando as questões loucas, irmão. Irmão, não brigue por ponto doutrinário. Pessoa brigando por ponto doutrinário. Não, lá na minha igreja pode isso, lá na tua não pode, a tua está certa, a minha... Não faça isso, irmão. A gente vai perder a nossa paz. E eu aprendi uma coisa, nunca tente convencer quem não quer ser convencido. Não adianta. Você vai perder o seu tempo, quem está me entendendo? Você acha, irmão, que eu vou tentar convencer alguém que já tem uma opinião formada? Não vou. De forma nenhuma. Que ele fique com a opinião dele. Diga aleluia, diga glória a Deus. Então, rejeitando as questões loucas. Olhe para mim. Irmãos, Efésios capítulo 6, versículo 12.
sabendo que a minha luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Eu preciso entender que a minha luta não é contra o irmão. Olhe para mim, igreja. Irmão, nunca coloque na tua cabeça que o teu pastor é o teu inimigo. Não faça isso. Não, o pastor falou algo hoje grave, eu tenho certeza que foi para mim. No outro culto ele me paga. Você deixou o inimigo setar você, irmão. Irmão, a gente não pode eu entender que a minha luta não é contra a carne, não é contra o sangue, irmão. Eu estou aqui para me adorar a Deus, não é para me estar brigando. Diga glória a Deus. Provérbio 16, 28. Não sendo um homem perverso, irmão. O homem perverso é um homem mau, que trama perversidade, que trama o mal contra o irmão, que quer a morte do seu semelhante, irmão. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. 1 Coríntios 6, versículo 1. Não levar o seu irmão a juízo, irmão. Irmão, sabe por que a Bíblia manda nós não levar o irmão a juízo? Porque não é para o ímpio julgar a igreja. É a igreja para julgar o mundo. Agora vamos supor que eu tenho uma causa entre eu e o irmão Maurício. Aí eu vou lá na delegacia denunciar ele. Aí eu estou dando, irmão, espaço para o mundo julgar a igreja. Que é a igreja para julgar o mundo. Quem está me entendendo? Eu preciso ter muito cuidado com isso, irmão. Muito cuidado com essa questão, irmão. De caluniar o irmão, caluniar o próximo, caluniar o seu semelhante. Diga glória a Deus. Não leve o seu irmão a juízo. Diga glória a Deus. Hebreus 10, 32. Suportando grande combate de aflição, irmão. Pastor, alguém está me caluniando na igreja. Suporte o combate. Não abra a tua língua. Deixa que Deus vai fazer justiça, irmão. O mal por si só se destrói. Diga glória a Deus. Eu passei por situação, irmão, de igreja que teve contenda, apontamento contra mim. E o meu líder disse para mim: meu filho, fica tranquilo, que um dia Deus vai te colocar numa igreja que o povo vai lhe amar. Um dia Deus vai lhe colocar num lugar que o povo não vai querer que você saia de lá. Diga glória a Deus. E eu disse para ele: recebo, meu pastor. Irmão, que enquanto uns não querem, tem pessoas ainda que querem. Diga glória a Deus. Irmãos, suportando grande combate de aflição. Pastor, mas alguém colocou um comentário contra mim lá na internet. Eu sei que é uma indireta. Não é nem uma indireta, é uma indiretona para mim. Só faltou colocar o meu nome, pastor. Irmão, mas você não vai responder. Você não vai perder o seu tempo. Porque Satanás, irmãos, ele lança pedra. O que diz o Salmo 91. O Senhor vai livrar os teus pés para você não tropeçar com teus pés em pedra. Essa contenda, essa indireta, é uma pedra que o diabo está lançando para você tropeçar nela. Levante a tua mão. Então não responda, irmão. Não responda. Pastor, mas a fulana não gosta de mim. Irmãos, eu aprendi uma coisa. Se gostar, a gente vive. Se não gostar, a gente vive do mesmo jeito. A gente não vai morrer porque alguém não gosta da gente. Agora eu vou mudar de rua só porque o fulano não me gosta de mim? Paciência, diga glória a Deus. Pastor, eu vou mudar para o outro lado da rua quando eu ver ele. Eu passo para o outro lado para não falar com ele. Eu passo do lado dele. Ainda falo com ele, diga glória a Deus. Porque quem tem que cair por terra é Satanás, irmão. Levante as tuas mãos. O inimigo tem que cair por terra. Quem está aprendendo, diga glória a Deus. Irmãos, olhe para mim. Uma vez eu coloquei um programa de rádio para fazer um programa de divulgação da igreja. E antes do programa da igreja, tinha um programa de forró. E eu percebi que o rapaz que fazia antes de mim não cheirava muito comigo. Quando ele descia a escada e eu subia, ele dava alguma indiretazinha. E eu comecei a orar: Senhor, me ajuda, me ensina como é que eu venço isso.
E lá onde eu estava começando o ponto, o irmão vendia lanche e sempre ele me dava os lanches que sobrava. Lanche ainda inteiro, tudo. Não era lanche usado não. E ele me dava e eu levava e sempre colocava na minha bolsa. E um dia, irmão, eu deixei lá em cima da mesa de baixo e subi para o estúdio. E quando eu passei por ele, deu boa noite, e amigo, lá embaixo tem uma bênção para você. Aí ele desceu por mim com a cara fechada. E isso eu fiz várias vezes, irmãos. Aí foi quebrando o coração dele. Daqui a pouco ele começou a dar boa noite, já sorrindo para mim. E quando ele descia e dizia, pastor, o senhor vai começar o programa? Embaixo tinha um rádio assim que transmitia de cima para baixo. Eu vou ficar ouvindo baixinho aqui, e o senhor coloca o hino, que eu vou ficar aqui, esperar o senhor terminar o programa, que eu quero ouvir o hino e a palavra. Levante as tuas mãos para glorificar o Senhor. Assim eu venci aquela afronta do inimigo, irmão. Olhe para o irmão e diga, vença a afronta do inimigo, irmão. Você tem que vencer. Pastor, fulano gosta de mim, mas você faça de tudo para você gostar dele. Diga glória a Deus. Olhe para mim. Irmãos, 1 Coríntios 11:19. Sendo sincero diante das heresias. 1 Coríntios 11:19 diz que é bom que venha contenda, que venha heresias, para que os sinceros se manifestem. Irmão, a gente só vai saber os sinceros da igreja quando surgir nela uma divisão, quando surgir nela fofoca, fuxico, porque os sinceros eles não vão se envolver. Diante de contenda, fuxico, divisão, picuinha, os sinceros eles não vão estar no meio da picuinha. Quem está me entendendo, levanta a tua mão. Que uma pessoa sincera, ela não anda com fuxico, com fofoca, com enganação, com mentira, não anda. Ela não tem tempo para isso, irmão. Irmão, Tito vai falar das mulheres sinceras, olha isso para mim. Tito vai dizer que as mulheres sinceras, as mulheres mais velhas, elas não andam fuxicando, irmão. Porque fuxico, irmão, fofoca, já é feio para a pessoa nova, imagina para uma velha. Levanta a tua mão. É mais feio ainda, irmão. Já é feio uma nova fuxiqueira, imagina uma velha fuxiqueira. Diga glória a Deus. Não faça isso, irmão. Não faça isso, que isso não está agradando a Deus. Irmão, não sendo uma pessoa soberba, Provérbios 13, versículo 10. Irmãos, a soberba procede à queda. Todo soberbo vai cair um dia. Não, eu posso, eu sou poderoso, quem manda é eu. Irmão, por causa disso a gente acaba caindo. Diga para o irmão, não seja uma pessoa soberba, irmão. Não seja uma pessoa, uma mãe soberba, uma esposa soberba, um marido soberbo, um filho soberbo, que olha na cara do pai e diz, não, o senhor está errado, eu que estou certo. É soberba. Você está achando, irmão, que você está certo? Desrespeitando aquele que lhe deu a vida, que lhe sustentou e lhe ajudou. Quem está me entendendo? Honra o teu pai e a tua mãe, irmão. Hoje se fala muito do amor de mãe, mas se esquece do sacrifício do pai. Uma vez, irmão, eu fui trabalhar com meu pai, hoje não trabalha mais, ele já está com 60 para frente, com pedra, irmão, eu não era acostumado, a minha mão estourou carregando pedra, o ombro estourou, os pés estouraram, e depois ele riu de mim. Ô, menino fraco esse. Acostumado, irmão. A mão dessa aqui nunca pegou na enxada, estourou tudo. Irmão, aí eu fui dar valor, irmão. Vai dar valor. Porque muitas vezes dá muito valor para a mãe, você tem que dar valor para a mãe sim. Mas não esqueça do sacrifício do pai. Cabelo está ali o dia todinho, irmão, quebrando pedra. Vai lá um dia quebrar pedra para você ver como é difícil. Diga glória a Deus. Para de noite o pai chegar, ali o filho ainda de respeitar ele, irmão. Você não sabe como fica o coração desse pai. Quem está me entendendo, levanta a tua mão. Você que é filiado, e você que
você tem um padrasto, honre ele, irmão. Diga glória a Deus. Honre, irmão. Como seu pai, honre. Quem está me entendendo, diga aleluia. Não seja uma pessoa soberba. Gênesis 13, versículo 8. Não aceitando contenda em sua vida, irmão. Gênesis 13, 8, nós temos o que? A contenda entre Abraão e Ló. E os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Irmão, os pastores começaram a brigar entre si. Olhe para mim. O que foi que o Abraão fez? O Abraão pegou o porrete e o Ló pegou o porrete e diga: olha Ló, já que tu quer brigar, nós vamos brigar. Nós vamos fazer igual o pernambucano, amarrar a camisa aqui, cada um com a peixeira, e quem escapar. Foi isso que Abraão fez, irmão. Abraão olhou para o sobrinho e disse: olha, não haja contenda entre mim e ti. Não haja briga entre os meus pastores e os teus pastores. Então, para que não haja briga, o que a gente vai fazer? A gente vai se apartar. Se tu escolher um lado, escolher a direita, eu vou escolher a esquerda. Se tu escolher a esquerda, eu vou escolher a direita. Escolhe. Para quê, irmão? Para que não haja contenda. Levanta a tua mão. Para que não haja contenda, irmão. Que não haja contenda. Irmão, a gente não pode estar brigando por besteira, por coisas que não convém. E a decisão, irmão, de não haver contenda entre nós é nossa. É eu que decido que não vai ter contenda na minha vida. Quem está recebendo isso aqui, irmão? É Abraão que decidiu que na vida dele, na família dele, não ia ter contenda. E ele vai dizer para o sobrinho: não haja contenda entre nós. Agora olhe com muito respeito para o irmão e diga: não haja contenda entre nós. Jovem de Deus, não tem que ter contenda entre você e o outro jovem. Não tem que ter contenda entre você e o músico, outro músico. Não tem que ter contenda entre você e o pastor. A gente está aqui para adorar a Deus, irmão, e não para fazer contenda entre irmãos. Irmão, se fosse para nós viver na igreja brigando, olhe para mim, nós arrancava a placa e colocava aí um ringue de boxe. Aí nós ia brigar, diga glória a Deus. Irmão, se você pegar um vídeo na internet aí, te briga na igreja, pastor quebrando cadeira, irmão. E a trambelhaça é grande, coloca lá no Google. Briga na igreja, tu vê as cadeiradas subindo e descendo. É isso que Satanás quer fazer, irmão, na nossa vida. Para que não haja poder, não haja unção, não haja virtude, não haja avivamento, o inimigo quer que nós fiquemos brigando, irmão. Agora, com muita alegria, diga: na minha vida não, Satanás. Diga: na minha vida não vai ter contenda. Irmão, coloque, você que é marido, coloque na sua cabeça: não briga com essa mulher. Ô irmã, te controla, pelo amor de Deus. Olhe para mim. Marido, se tu não tem coragem de falar, deixa que eu falo. Olhe para mim aqui. Ô irmã, controla o ânimo, pelo amor de Deus. Irmãos, um homem, olhe para mim, o homem não consegue viver o dia todo com zoada no ouvido. Eu me perturbo logo, eu perturbo. Porque mulher é meio zoadentazinha. Eu digo para mim: pelo amor de Jesus, controla lá. Se quer dinheiro, pega aí os cartões, vai para lá, diga glória a Deus, diga aleluia. Não, por isso não é só eu não, você também passa por isso. Quem está me entendendo, levanta a tua mão. Diga: irmão, você é serva, controla o ânimo. Ainda mais a gente, irmão, que trabalha na igreja, né? Uma marido que trabalha na igreja, não tem que ser prático e tanta coisa para fazer. Aí com perturbação daqui a pouco a gente está assim, ó. Por isso que a Bíblia diz, irmão, olhe para mim, e que a mulher rixosa é como a goteira. Sabe o que é isso? Irmão, os antigos chineses, eles pegavam o prisioneiro, colocavam na prisão, colocavam uma salmoura de sal e ficava caindo, irmão, aquelas goteiras na cabeça. Segundo a história vai dizer que bastava apenas 10 dias, aquele prisioneiro ficava louco, enlouquecia. É isso que Salomão está dizendo, que é melhor morar no quintal do que morar com uma mulher rixosa, irmão. Por quê? Porque o marido... Tem marido aí, irmão,
Homem pergunta se ele quer casar. Deus me livre. Porque ele vive perturbado em casa, irmão. Que a mulher é rixosa, diga glória a Deus. Irmão, controla o ânimo, diga glória a Deus, diga aleluia. Em vez de estar perturbando o marido, vai orar, vai glorificar a Deus, diga aleluia. Porque o homem, ele quer o tempo dele, irmão, de silêncio ali, diga glória a Deus. Diz que ele fica ali no controle, irmão, assistindo nada. Tum, 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 tum. E isso irrita a mulher, mas o homem gosta ali. Quem está me entendendo? Espero que eu faça isso também, diga aleluia. Então, irmãs, esposa, dá uma controlada, diga glória a Deus. Quem recebe isso aqui, levante as tuas mãos. Se não, irmão, te fica atormentado. Principalmente, irmão, você que o seu marido prega, o seu marido já ministra. Irmão, não tem como uma pessoa ministrar com a cabeça perturbada. Que é raciocínio isso aqui. Quem está me entendendo? Então, muito cuidado com isso. Fique em pé agora, igreja. Vamos orar ao nosso Deus agora. Glória a Jesus. Irmão, não se metendo em questão alheia. Amém? Provérbio 26:17. Amém? Irmãos, os dissensores não servem ao Senhor. Romanos 16:18. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, irmão. Vamos orar ao nosso Deus agora. Coloca o fundo musical aí. Glória a Jesus. Glória a Deus. Oramos ao nosso Deus. Feche os teus olhos. Eu quero orar, pedir para Deus te visitar aqui agora. Pedir ao Senhor visitar a tua vida, a tua mente, o teu coração. Pastor, meu ânimo está alterado, pastor. Pastor, eu brigo por nada. Hoje Jesus vai mudar o teu coração hoje. Jesus vai mudar a tua mente hoje. Oramos, Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno, soberano Pai. Pai querido, Pai amado, Pai bondoso, nós estamos, Pai, aqui anunciando a verdade do Senhor, a palavra do Senhor, meu Deus. E aqui, ó Pai, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha moldar a nossa vida, Pai, moldar a nossa mente, o nosso coração. Ó meu Pai, toma nossas vidas diante de Ti, ó Deus da minha salvação, pelo poder que há no Teu nome, Senhor, pelo poder que há na Tua palavra, traz paz e refrigério ao nosso coração, Senhor. Não deixa nós andar em contenda, em fuxico, em fofoca, Senhor, porque isso, Pai, o Senhor não agrada, Senhor. Toma minha vida em Tuas mãos, vai acalmando o ânimo, Senhor. Tira, Pai, toda perturbação do inimigo, Senhor, todo atrito, Pai, toda briga, toda confusão, toda discórdia, de dentro deste lar, de dentro desta casa, de dentro desta família, Senhor, toda inquietação, Pai, que faz esta pessoa ficar, Pai, agitada, ó Deus, ó Pai, que faz essa pessoa brigar, Senhor, em vez de nós estar brigando, que nós venhamos adorar o Senhor, nós venhamos glorificar o Teu nome, Senhor, nós venhamos Te exaltar, ó Pai, na beleza da Tua santidade, ó Deus da minha salvação, vai fortalecendo, Senhor, vai renovando a Tua igreja, vai renovando o Teu povo, Senhor, vai renovando Teus filhos, vai avivando, Senhor, vai fortalecendo, Pai, enche do Teu poder, enche da Tua unção, enche da Tua glória, Senhor. Não deixa, Pai, que venha ter contenda nesta igreja. Coloca a mão sobre a cabeça, ó Deus, ó Pai. Você não vai deixar ter briga, confusão, leva em trás, Senhor, não, Pai. Esta igreja vai crescer, esta obra vai crescer com harmonia, com amor, com esperança, que nós possamos amar um ao outro, Pai, cuidar um do outro, Senhor, se esforçar para honrar um ao outro e não buscar os nossos interesses, Pai, pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Toma minha vida diante das Tuas mãos, não deixe o inimigo, Senhor, encontrar oportunidade em nosso lar, em nossa casa, Senhor, não deixe nós abrir a nossa boca, ó meu Deus, a Tua palavra diz que quem guarda a sua boca conserva a sua alma. Ajuda, Pai, nós fechar a nossa boca, não falar o que não convém, Senhor, falar só o que edifica, que as nossas palavras sejam temperadas com sal, Senhor,
toma nossas vidas, Pai. Ó meu Pai, que longe de nós esteja toda gritaria, Senhor, longe de nós esteja todo nervosismo, Senhor, longe de nós, longe da nossa casa, longe do nosso trabalho, longe do nosso lar, longe da nossa igreja, toda gritaria, Senhor, toda força do inimigo esteja longe de nós e dá o livramento para a tua igreja. Abençoa o teu povo em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Dê uma salva de palmas agora que exalta o Senhor. Pode concluir. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Queridos irmãos, glória a Jesus. Pode concluir. Eu quero pedir aos irmãos, sexta-feira.